a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela, o nosso site para você acompanhar nossa programação, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Mais uma vez, a gente tem a satisfação de receber aqui o jornalista Beto Almeida, diretor no Brasil da Telesur, e nosso colaborador, que eu posso dizer, permanente aqui, da TV Comunitária. E nós vamos hoje bater um papo, debater um pouco a conjuntura política do país. Beto, obrigado mais uma vez por você estar aqui na nossa TV Comunitária. Eu que agradeço. E você demonstrou uma preocupação muito grande com os caminhos aí que o novo governo, que já parece tão velho, né, está aí sobre a questão da soberania. Quais são as questões vitais que você está registrando como preocupação com relação à soberania do país? Pois é, essa é uma saudação aos telespectadores dessa TV, 23 anos no ar, não é fácil, né? É uma conquista da luta pela democratização da comunicação. Mas hoje, exatamente nesse momento que nós estamos gravando aqui, está sendo formada lá em Brasília a Frente Nacional em Defesa da Soberania. Uma frente muito ampla, que tem parlamentares e tem entidades. O presidente de honra é o ex-senador Roberto Requião, ex-governador. E essa frente se forma no momento em que ontem o governo autorizou a importação sem limites de etanol dos Estados Unidos para o Brasil. O que vai, evidentemente, destruir a indústria de etanol local, juntamente com a desnacionalização da BR distribuidora, com a desnacionalização e praticamente entrega da Embraer, do oleoduto do Urucu no Amazonas. Isso significa uma política de terra arrasada. A soberania está sendo dizimada, portanto, é preciso alertar nos espaços que tivermos, como esse aqui, porque esse é o tema que importa, fundamentalmente para discutir o futuro do Brasil, inclusive para a retomada da luta democrática. Ela está associada à luta pela soberania, porque se nós formos alienar tudo que é fundamental em termos produtivos, da tecnologia, inclusive territorial, no momento, por exemplo, que o governo faz uma falsa conversa nacionalista sobre a Amazônia, porque não pode ser coerente com a defesa da soberania da Amazônia, como quer o capitão, se ele próprio está entregando o oleoduto do Urucu no Amazonas, que é a maior obra da Petrobras lá na Amazônia. Então, esse é o tema fundamental, o tema que pode unir, como já em outras situações da história do Brasil, uniu os brasileiros em torno da defesa de um caminho nosso, nacional, democrático e popular. Quando houve o debate nos anos 50, um pouco antes, mesmo depois da Revolução de 30, se debateu sobre a necessidade da proteção das riquezas do país, inclusive essa questão do petróleo, e houve todo um movimento. Como é que você faz um paralelo entre aquele momento e a mobilização que ocorreu, da qual a ABI, né, que é a Casa Centenária dos Jornalistas, etc., que está aí retomando a sua atividade mais proativa em defesa do país? Como você relaciona isso com aquela época e o movimento que desembocou na criação da própria Petrobras, no monopólio do petróleo e tal, com esse momento que nós estamos vivendo? São lições inesquecíveis da história, né? A campanha do Petróleo é Nosso, por exemplo, ela nasce nas ruas, teve como palco a ABI, mas ela uniu militares e civis. Foi uma unidade cívico-militar tal qual a que sustenta hoje e que impede que caia o governo bolivariano na Venezuela, unidade cívico-militar. Nós já havíamos feito isso aqui. Então, quer dizer, uma prova que quando você está defendendo um caminho necessário para o país, construir uma ferramenta para a energia, petróleo, você consegue galvanizar os cientistas, os militares, os estudantes, os trabalhadores, as donas de casa, todo mundo num processo amplo, os religiosos,
de várias vertentes, para defender o que interessa à pátria. A pátria não é um conceito abstrato. Não existe pátria sem energia. Não existe economia sem energia. Não existe soberania sem energia. Não existe. Nós seríamos, que tal uma colônia, uma república bananeira? É isso que essas medidas de desnacionalização do atual governo estão apontando para o Brasil. Nós deixarmos de ser um país industrializado, um país que tem, na atividade petroleira, por exemplo, as mais avançadas práticas tecnológicas de prospecção em área profunda, totalmente com tecnologia nossa. São décadas de acumulação de tecnologia, de saberes, conhecimentos, e isso foi sustentado com o dinheiro do povo brasileiro e está sendo entregue, porque o petróleo está sendo entregue às multinacionais e a própria Petrobras está sendo transformada numa espécie de banco de fomento das petroleiras internacionais, porque ela faz a prospecção, descobre o petróleo e depois entrega para essas multinacionais. Então, a experiência que você lembrou, a campanha do Petróleo é Nosso, ela é marcante na história do Brasil. Provou que pode ter sucesso, provou que é assim que se constrói a nacionalidade, e a Petrobras está aí para, quem sabe, novamente acender a chama patriótica, nacionalista, verdadeira, com a marca popular, para que a gente impeça que o Brasil seja destruído. Beto, você lembrou uma questão importante, que é a questão da tecnologia, né? Porque um espírito de redução do orgulho nacional, de achar que nós não temos condição de competir com os países ditos desenvolvidos e tal, não tem nada de verdadeiro, né? Porque muitos brasileiros, e aqui no país, seja até realizando posteriormente pesquisas fora e tal, já demonstrou que o país é um celeiro de inteligência, etc. A gente pode ver no desenvolvimento da Embrapa, a gente pode ver no desenvolvimento da prospecção em águas profundas, que você citou, da Petrobras. Nós podemos ver isso na Embraer, na criação de aviões de médio porte, que são os melhores do mundo, etc. E tal. Então, esse ataque à soberania vem também com um ataque a essa capacidade, a desmobilização dessa capacidade tecnológica. Nós chegamos, e você citou aí o desenvolvimento do país, nós chegamos às portas de ser a quinta economia do mundo. Então, como é que essa visão de destruição da ciência também prejudica a questão da soberania do país? O economista Márcio Postman, ele fez um estudo e disse que se tivessem continuado as políticas econômicas de Getúlio Vargas, o Brasil seria hoje a terceira potência mundial. Então, aquilo que se plantou lá atrás permitiu o nascimento do ITA e depois da Embraer. Nós somos um grande produtor de aviões modernos que está sendo entregue. A descoberta, por exemplo, quando houve uma crise do petróleo, todo mundo entrou em crise, o Brasil veio com a solução do etanol. 95%, 96% da frota de carros, caminhonetes, utilitários, chegou a ser movido por etanol. Pro álcool. Roberto, você, relacionando isso que você acabou de dizer, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância da ciência no Brasil, a criação de tecnologia por brasileiros, porque nós sabemos que existe uma luta ideológica, né, sobre a capacidade ou não do Brasil. O Brasil que chegou a ser, estava nas portas de ser a quinta economia do mundo, e que, como você citou, a prospecção em águas profundas, nós temos a questão dos aviões da Embraer, nós temos a Embrapa, nós temos, para não dizer do Santos Dumont e de outras importantes pesquisas, o Miguel Nicoleles, né, que é um grande neurocirurgião, etc. Como é que você vê, diante dessa tentativa de destruição da soberania, a importância da ciência e da tecnologia? A questão da tecnologia é uma questão de poder, né?
ela não é uma questão só acadêmica, é uma questão de poder. Então nós temos aí experiências já citadas, como essa que você falava, da Petrobras, da Embraer, da Embrapa. Por exemplo, a Embrapa é hoje aquilo que alavancou o Brasil para ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Tecnologia própria, praticamente. Né? O ITA gerou a Embraer gerou os aviões todos. E uma coisa que não se fala é que quando houve a crise do petróleo, e nós estamos diante de uma crise ambiental, teremos um debate logo depois aqui com a Nádia Bambirra, né, sobre a crise ambiental, o Brasil ofereceu ao mundo uma solução alternativa ao combustível fóssil, que é o responsável, né, maior parte pela grande poluição que está aí, e com uma diminuição do impacto ambiental de 70%, sem que se divulgue, por exemplo, que o plástico feito do etanol, ou seja, da biomassa, ele é um plástico biodegradável, o que o plástico petrogenado não é, leva mais de 200 anos para ser destruído. Então são soluções que o Brasil ofereceu ao mundo. É claro que com um governo como esse não haverá solução nenhuma, porque o governo, por detrás do bate-boca e da grosseria que o capitão exibiu tristemente ao mundo em relação ao presidente da França, Macron, os dois são duas faces da mesma moeda. O Bolsonaro quer entregar e o Macron também quer internacionalizar a Amazônia. Então nós temos que ver uma solução diferente, ouvir a comunidade científica, uma solução nacional, unir militares e sociedade com essa possibilidade de fazer com que a Amazônia seja um desenvolvimento em favor do povo brasileiro ou das comunidades amazônicas de outros países que aqui estão, que ela não é só nossa, ela é também compartilhada com outros, né? Então nós temos esse problema a discutir verdadeiramente, né? Ou seja, com a destruição da universidade, dos institutos de pesquisa, da política ambiental, nós não teremos nenhuma capacidade de desenvolvimento tecnológico, nem de dar o seguimento àquilo que vínhamos fazendo para um desenvolvimento realmente soberano. É isso que precisamos. E nesse assunto também da soberania, para não falar das questões tecnológicas militares, né? A gente dominar a questão do submarino nuclear, a questão da base de Alcântara. Como é que você analisa? Você no início disse a necessidade de fazer como foi feito na Venezuela e no Brasil na campanha do petróleo, a união cívico-militar e tal. Como é que você sente que os expoentes hoje que se apresentam dos militares são muito antinacionais, não? Hoje nós temos uma dificuldade adicional, porque também as correntes nacionalistas no interior das Forças Armadas foram derrotadas politicamente, ou pelo menos estão muito desarticuladas. No passado elas se somaram a grandes causas nacionais, como da Petrobras. E nós temos aí, por exemplo, projetos muito importantes que estão sendo totalmente abortados. O Programa Espacial Brasileiro está sendo sepultado com esse acordo de Alcântara. Sepultado. Quando em 64 o Brasil começou a fazer, aliás começou em 63, fazer o Programa Nacional, o Programa Espacial, a China não tinha começado. Hoje a China lança nave ao espaço, tripulada ao espaço sideral, e o Brasil está parado. O Brasil não conseguiu. O Irã lança naves espaciais tripuladas e o Brasil está parado. Esse acordo vai acabar de sepultar. Então, por exemplo, nós tínhamos uma grande capacidade da engenharia nacional que reconstruiu obras de infraestrutura em vários países, como no Iraque, como na Líbia, e que depois foram expulsas de lá para serem substituídas na base dos mísseis, foram expulsas por empresas norte-americanas tipo a Halliburton. Que era do vice-presidente. Do vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Então, quer dizer, a guerra, ela é geopolítica. Por detrás da bandeira abstrata de direitos humanos, há um uso interessado, manobrado, manipulado, para impor soluções de ocupação de espaço econômico
de geopolítica econômica. Inclusive, Beto, eu queria então aproveitar isso, já te interrompendo nessa resposta aí, porque não só a utilização de várias outros argumentos que seriam mais sensíveis à opinião pública e tal, como, por exemplo, essa questão da corrupção, né? Porque várias medidas tomadas pela OCDE para combate à corrupção mundial foram propostas pelos Estados Unidos e que foram utilizadas, por exemplo, para Lava Jato, que, como resultado, independente de opinião, como resultado a destruição de centenas de milhares de empregos na construção civil, do própria destruição da engenharia ou paralisação do desenvolvimento da engenharia e das construtoras. Sem dúvida. E eu queria que você fizesse, além disso, fazer um paralelo sobre, vamos dizer, a redução do poder dos Estados Unidos, do ponto de vista tecnológico, etc., em comparação com o crescimento que você citou da China. Como isso interferiria nessas medidas tomadas com toda uma roupagem assimilável por segmentos de classe média e tal, nessa luta geopolítica? Bom, a Lava Jato é uma operação de guerra geopolítica. É uma operação de guerra geopolítica. Não tem nada a ver com o combate à corrupção no Brasil. Isso foi um disfarce. Assim como antes se utilizou a bandeira dos direitos humanos, das armas químicas de destruição em massa lá no Iraque, aqui se utilizou a questão da corrupção para isso. Será que nos Estados Unidos não se pagam propinas? Os Estados Unidos é o centro do capitalismo. O capitalismo é a concentração em base a assassinatos, guerra de rapina, ocupação militar, bombardeio de outros países. Os filmes estão aí, inclusive, da própria CIA. O território do México foi roubado. Vamos falar de respeito à soberania, democracia. Fizeram uma pesquisa lá, o New York Times, 72% dos entrevistados disseram que são a favor de jogar uma bomba atômica no Irã, para todo mundo virar torresmo lá. Eles são a favor de incinerar outro povo. É uma loucura, o país é uma sociedade demente, doente. Agora, você tem que levantar aqui a opinião pública brasileira nos poucos espaços, como esse espaço precioso que há aqui para debater uma informação independente, né? Porque nós vimos que a Operação Lava Jato ela se apoiou em fraudes, em conluios. Em corrupção. Né? Em corrupção. Você viu o Deltan reunindo com pessoas para levantar dinheiro? Dos próprios encarregados de acusarem os outros de corrupção, eles fizeram a grande corrupção. Deltan, Dallagnol, por exemplo. Tinha um fundo aí de 2,5 bi. Um fundo, uma que coisa... foi, diante da denúncia, absurdo. Ele se reunia dentro da Procuradoria com empresários e empresas ligadas à Lava Jato. E liberava a pessoa do processo para receber liberava um mediante pagamento, evidentemente, e soltava os outros. A ex-secretária do Sérgio Moro disse que jornalistas compravam informações. Os vazamentos eram comprados. Ela declarou isso. Ex-secretária do juiz, quando ele era juiz. Então nós temos aí uma situação que remete para uma geopolítica internacional de enfrentamento. Ou seja, o Trump está realmente vendo o crescimento tecnológico do poder militar da China, da capacidade econômica da China, né? Toda aquela articulação da estrada, a nova rota da seda da China, na verdade, é uma nova economia eurasiana que vai ocupando o mundo, né? Interligando-se com o Irã, com outros países, para produzir uma nova situação não mais unipolar. E o Trump vê que ele está encurralado. Os BRICS entram aí, né? Os BRICS? De tirar o dólar do centro, fazer as trocas com outros países. O presidente Lula revelou que ele era a favor, né, de se fazer uma nova moeda dos BRICS, que Obama telefonou para ele quando soube, preocupadíssimo. Você vai fazer uma nova moeda? Que o Lula disse que o Obama estava muito assustado. Na verdade, aquilo era uma ameaça. Não faça isso. Hoje o Lula está preso. E o Lula propôs a Dilma que fizesse isso, e ela não tocou adiante aquelas ideias. De fazer, ele diz, vamos fazer com a China um pacto
financeiro, econômico, tecnológico, tal qual a China tem com a Rússia. Nós não fizemos. Né? Nós não fizemos, porque o chanceler que foi colocado lá pela Dilma era Antônio Patriota, que votou contra o Irã, contra a Síria, contra a Líbia. Era amigo da Hillary Clinton. Tinha patriota só no nome. Patriota só no nome. Então, a situação é muito grave. Nós estamos aí entrando de gaiato na história, porque quando o país entrega a sua indústria de etanol, o Brasil vai importar etanol. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Vai importar etanol para quê? Para destruir a produção econômica, tal como destruir a engenharia nacional. E abriram agora para as construtoras norte-americanas obras públicas. Para fazer obras que eram feitas pela Odebrecht. Nós temos toda a capacidade, ganhamos licitações para a construção de aeroportos nos Estados Unidos. O Porto de Mariel é uma obra de engenharia fascinante. Outras obras feitas na África mostram que a engenharia nacional tinha que ser contida por ele. Utilizaram de quê para isso? A Lava Jato como operação de guerra produtiva, guerra geopolítica. Então, Beto, agora, para a gente caminhando para o encerramento, voltando à questão da mobilização. Como mobilizar a juventude? Como esclarecer? Você acha que nós já passamos aquele momento do choque, da derrota e tal? Você acha que você sente uma efervescência já nesse sentido dessas mobilizações? Sinto. Há uma queda de popularidade real do Bolsonaro. Há arrependimentos falsos e sinceros. Não importa. O que há de fato é que as filas do desemprego são enormes. As empresas estão fechando. Né? O etanol vai representar aqui uma perda produtiva, uma perda de renda muito grande para setores que apoiaram o Bolsonaro. Né? O agronegócio está chiando. A preocupação de perder contratos com a China por causa do discurso. Tanto é assim que há discursos díspares da parte do presidente e do vice-presidente. Inclusive sobre esse negócio do acordo Mercosul. Sobre o acordo Mercosul. Por exemplo, o Bolsonaro disse assim, os peronistas são a esquerdalha que estão voltando. O Mourão disse assim, não, se os peronistas ganharem, a nossa relação com a Argentina será normal. Que é uma das maiores, né, a relação comercial. Não se pode rasgar dinheiro e dar tiro na cabeça, isso é uma loucura. Né? Então, quer dizer, a situação promete, nós temos que mobilizar sim, os estudantes estão cada vez mais ativos, os intelectuais, os artistas estão se pronunciando, é preciso união, isso talvez ainda esteja faltando. Lembrar aqui o que dizia sempre diria o comandante Fidel, né? Ele dizia, primeiro unidade, segunda unidade, terceiro unidade. Beto, para a gente encerrar, faltando aí 1 minuto e pouco, você viu lá o debate na Roda Viva. Como é que você se sentiu como jornalista com aquelas perguntas daqueles jornalistas que deixaram o conteúdo das revelações de lado e ficaram tentando espremer lá o jornalista? Como é que você se sentiu? É uma vergonha, né? É uma vergonha, porque o jornalismo vai para a lata do lixo. Né? O jornalismo é uma atividade nobre, uma atividade civilizatória, uma atividade que pode ser libertadora. Aquilo ali não era jornalismo. Não era jornalismo. Aquilo ali era uma inquisição e uma tentativa de linchamento para intimidá-lo. Quando, na verdade, o que era mais importante era analisar o conteúdo da informação, que é fascinante. Fascinante, mostrando o conluio e práticas ilegais dentro do judiciário que se diz combatente da corrupção. Inclusive, naquele dia tinha sido divulgado, né, que o cara fazia reunião com os empresários com porta fechada. E os jornalistas querendo saber se deveriam demitir o jornalista e contratar os hackers. Meu Deus do céu. É inacreditável, só vendo mesmo. Beto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, seu apoio aí, trazendo informações importantes e análises muito esclarecedoras. E eu queria agradecer a você, a paciência e a audiência aqui de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. O nosso site está aí na tela para você poder acompanhar a nossa programação
no mesmo horário que passa no canal 6, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O nosso telefone e e-mail para você dar a sua opinião. O que você achou aqui da entrevista com Beto Almeida e outros. Contribua com a programação do nosso canal 6, TV Comunitária do Rio. Até um próximo programa.